Ok, então iniciei a gravação e aí vou pegar aqui da última aula, que aí foi transtorno de hiperatividade e AVC. Lília, você está apresentando de novo. Clique em parar a apresentação. Se tiver alguma dificuldade em algum botão que você está tentando clicar e não está conseguindo, ou manda no chat ou manda no WhatsApp, eu vou tentar te ajudar. Eu sei que a primeira vez parece um pouco confuso. Quem não está me vendo, clica ali em pessoas, que tem atualmente 8, aí vai estar lá Juliana Santos, que sou eu, vai estar minha carinha falando. Então eu vou falar um pouquinho sobre os últimos exercícios de fixação da última aula. Se teve alguém que entrou atualmente, antes da última aula, então não precisa se preocupar em relação a isso. Foram 2 perguntas, tá? Já que a gente viu 2 temas. Lilian, conseguiu desativar o microfone? Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Agora você desativou o microfone. Então foram 2 perguntas, tá? A primeira foi elaborar um cronograma diário de cuidado para uma criança com hiperatividade. E aí esse cronograma, como ele ia ser diário, envolvia as atividades ali que vão ter no dia. Lembrando que a pessoa com hiperatividade ela tem dificuldade de seguir tarefas no dia. Então é bom ter coisas do tipo banho, ou comer, ou brincar, que em geral as crianças vão se acostumando e não precisa colocar isso no cronograma. Achou o chat também? Boa noite, Líria. Que bom que achou o chat. Qualquer coisa manda por aí também. Tá? Vocês podem tanto ou falar pro microfone ou mandar no chat, tá? Dependendo da situação. Ok? Então, considerar isso na hiperatividade, aí vocês iam separando por horário. A criança acorda lá 8, 9 horas da manhã. Então, ao acordar, escovar os dentes, né? Tomar o café da manhã. Depois do café da manhã, fazer alongamentos ou assistir desenho, como é uma criança. E aí, depois, se tiver escolinha, colocar escolinha, e é claro que vai ser mais cedo. Depois almoço, lazer, brincadeiras, estudar, né, banho. E aí também até chegar lá, que seria o dormir, ok? A criança com hiperatividade é bom ela fazer algum exercício físico para ficar mais cansadinha e conseguir dormir melhor à noite. E aí a pergunta número 2, que seria quais são os 2 tipos de AVC, e fale brevemente sobre eles. Então a gente viu que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, é dividido em 2 tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. E aí falar brevemente sobre eles. No AVC hemorrágico tem o rompimento de um vaso sanguíneo. Nesse rompimento, a hemorragia. O sangue que vai vazar ali no cérebro vai causar a morte dos neurônios ali, que é aí que vai causar o AVC. Tá? O hemorrágico ele é mais perigoso que o isquêmico. No isquêmico é quando o vaso ele é entupido por alguma coisa, seja um coágulo, ou seja por gordura, ou trombose, ou até algum outro motivo. No isquêmico, como o vaso está entupido, o sangue ele não chega adiante. Então, todos os neurônios que seriam alimentados por aquele sangue, né, com oxigênio, alimento, etc., não recebe o sangue. Então, eles acabam morrendo tanto por falta de oxigênio. E aí acaba causando morte também. Ok? Lilian, você conseguiu desbloquear seu microfone? Tem algo que você gostaria de falar? Que eu vejo que você tá clicando em alguns botões, tá com alguma dificuldade em algo que eu possa te ajudar? Lilian? Tá me ouvindo? Lilian? Aí um lembrete, né, gente?
Para não ficar os barulhos do fundo, acho que já basta os daqui da minha rua, né, que passa ônibus, carro, criança, cachorro latindo. Então aí quando for falar, aí desbloqueia o microfone, ou vocês podem mandar pelo chat também, e aí depois bloqueia para não ficar os sons de fundo, tá? Só porque realmente é complicado. Até tem som aqui de casa que eu tento abafar. Eu fechei a casa, fechei o quarto, mas ainda assim ficam alguns sonzinhos. Então essas eram as duas perguntas. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Jô? Diga, Edson. Eu simplifiquei bastante, né? Mais ou menos do jeito que você falou, esse cronograma, né? Porque aí ia ter que colocar, bom, o horário de escola, tanto de manhã ou à tarde. Sim, você poderia considerar um. Não precisa. O horário das atividades, organização, né? Então eu simplifiquei bastante. Já no AVC, no AVC, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, é que ele tem, quando ocorre, ele tem o déficit, né? Em um dos lados do corpo que dá a diferença de lado do cérebro, não é isso? Mas isso não entra como mais importante, porque o AVC ele meio que é aleatório, a gente nunca sabe onde vai ser. Então as consequências do AVC a gente nunca sabe o que vai ser, até descobrir. Entendi. Tá, então era só mais definir, separar e falar brevemente. Esse não precisa falar tão detalhado. Mas se falasse detalhado também não tem problema. Não, tranquilo. Só para saber mais ou menos como que era, porque até veio como é que fala, o tratamento, né, que um deles um é diferente do outro, que o isquêmico parece que usa mais aquele anticoagulante. Isso, é porque no isquêmico tem uma trava, né? O vaso sanguíneo ele é travado por alguma coisa. E já no hemorrágico, o vaso ele se rompe, então tem hemorragia. Então, tanto que o hemorrágico ele acaba se tornando um pouco mais perigoso, porque o sangue ele vaza. E aí é muito mais difícil de tratar. E aí já o isquêmico é ter que dar um jeito de desentupir aquele vaso sanguíneo. Tá? Entendi, ok. Beleza? Beleza. Bom, eu vi que a Elisângela chegou depois. Boa noite, Elisângela. Se teve alguém que eu não dei boa noite, me desculpe. Mande um boa noite aí no chat, caso eu não tenha visto, que chegou depois. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Mais alguém que entrou depois eu acabei não vendo? Boa noite. Boa noite, Lilian. Vou te acompanhar também no trânsito, dentro do ônibus. Nem a semana passada. Ok. Boa noite, Ellen. Como você está? Tá bem? Ok. Bom, então vamos ver hoje o Alzheimer e diabetes. Então, no Alzheimer, eu vou tentar, da última vez não deu muito certo, mostrar a apresentação. Vamos ver se hoje vai, né? Para vocês verem a apresentação, que talvez vocês estejam vendo o meu rostinho, eu já coloquei para apresentar. Vão ali em pessoas. Vão ali em pessoas, que no momento tem 11 pessoas. E aí vai ter Juliana Santos, onde vai estar meu rostinho explicando. E vai ter Juliana Santos, onde vai estar a apresentação. Aí vai estar escrito até a apresentação.
Então, vocês cliquem ali para abrir a apresentação. Vocês conseguirem ver maior, né? O bom aqui do Google Meet é que pelo celular você consegue dar zoom se não estiver vendo alguma coisa na tela principal. Se não conseguir, podem falar, tá? Repetir mais uma vez, só para caso fique não dê para ver. Então, tem ali pessoas 11, aí vai ter Juliana Santos eu falando, e aí vai ter Juliana Santos a apresentação. Eu vou tentar ir falando em conjunto, porque quem só tá me ouvindo, que eu acho que é a Lilian, que tá no ônibus, aí consegue ir entendendo conforme vai me ouvindo. Mas aí depois a aula fica gravada também, pode reassistir. Tá, então aqui tá como hiperatividade, vamos para Alzheimer. Se tiver ruim alguma coisa, me avisem. Aparentemente aqui tá correndo normal. Então, doença de Alzheimer é algo que é recente, é um tanto comum e provavelmente vocês já ao menos ouviram falar. Mas talvez vocês também conheçam alguém, ou da família de amigos, de colegas que tiveram ou teve Alzheimer, tá? Esse dado, eu vou trazer aqui para vocês, é que o número de pessoas, né, e aí de casos de 2013, então é um dado, tem no livro também, mas vocês podem dar uma olhadinha aí na Organização Mundial da Saúde e afins. Esse dado é de 2013, falando que tinha mais ou menos 36 milhões de casos naquele ano. Boa noite, Adriana. Talvez vocês ouçam uns barulhinhos, é meu gato fazendo arte dessa daí. Raquel? Oi, tô aqui. Deixa eu desliguei o fogo, eu saí e voltei de novo. Ok. Então, um momentinho, deixa eu tirar aqui a peça que tá tentando destruir o meu computador. Ai, tirei a criança de 4 patas. Então, né? Porque 36 milhões de casos no ano de 2013 e a previsão é que dobraria a cada 20 anos, né? Estamos em 2020. E a prevalência, ela aumenta quando passa os 60 anos. Professora, então isso quer dizer que pessoas com menos de 60 anos também podem ter Alzheimer? Sim, só que a chance é um pouco menor, tá? E vai ficando cada vez menor conforme vai sendo mais novo. Só que não quer dizer que é zero, tá? A chance de quando a pessoa é acima de 60 anos, ela vem como ali 40% dos casos. Tá? Então, a maior parte dos casos está ali acima de 60 anos. E aí a pessoa acaba ficando mais alerta, mas não quer dizer que não possa acontecer antes. Em geral, quando acontece antes, as pessoas têm mais dificuldade de saber, principalmente na fase inicial, porque elas começam a falar assim, mas eu sou muito nova para ter isso. Ou as pessoas ao redor, né, começam a falar. Ou é confundido muito com estresse, outra, vai passar. Só que lembrar que a doença de Alzheimer é algo neurodegenerativo. Isso significa que há degeneração do cérebro, ou seja, o cérebro ele vai morrendo aos poucos. Tá? Quando ele vai morrendo aos poucos, é progressivo e é crônico. Quando a gente fala que uma doença ela é crônica, quer dizer que ela demora muito tempo. Quando é aguda, é curta. Quando é crônica, é longa. E quando é progressiva, degenerativa, quer dizer que sempre tende a piorar. Vai piorando aos poucos. Essa é a fase e a face mais difícil do Alzheimer, tá bom? Então vamos ver se eu consigo mostrar um videozinho por aqui, novas ferramentas.
Então, se vocês estiverem vendo apenas meu rostinho, vão ali em pessoas, que atualmente estão 12. E aí vai estar lá Juliana Santos, apresentação. Aí vocês vão na apresentação em vez de só no meu rostinho. Se não conseguir, me avisem ou pelo chat, ou pelo microfone. Ju, é só clicar em cima aqui do Juliana Santos? Do Juliana Santos apresentação. Porque tem 2 Juliana Santos. Um do meu rostinho e um da apresentação. Isso, tem um quadradinho com uma setinha mandando subir como se fosse fazer download, sabe? É só clicar em cima? Isso, que aí seria o de Alzheimer, né? Tá em rosinha, rosinha e preto. Isso. Ju, o meu não vai. Tenta clicar ou na figura ou em cima do nome. Peraí. Vê se vai. Porque aí só vai aparecer na tela principal, né? Então, aparece como eu te falei, aí aparece tipo um pininho, né? Junto. Eu vou tirar um print aqui, vou te mandar no grupo pra você ver. E eu não tô conseguindo nem o teu número, nem em cima do nome e nem em cima da figurinha. Tá, me manda, se você mandar no particular também, não tem problema, pra não confundir o pessoal. Peraí, eu vou te mandar no... Peraí. Também não consegui não, professor. Google Meet. Juliana Santos, né? Isso, aí vai estar vai 11 pessoas, né? Tá pessoas 11. E aí vai ter 2 Juliana Santos. Um com o meu rostinho explicando e outro com a apresentação, que vai estar até escrita apresentação. Isso, Deixa eu tá ver aqui, se eu Juliana consigo. Santos, Isso, com um aí quadradinho com a flechinha. Isso, a apresentação ela tá rosinha, com preto no fundo. Isso, tem um desenho no fundo. Ah, então, Raquel, você abriu sim. É isso mesmo que vai aparecer. Então, só que a minha tela tá congelada. Ah, mas sim, é porque eu que mexo. Eu que comando. Então é isso mesmo. Eu perturbando meu marido aqui, meu marido achou que eu nunca mexi nisso. Eu não consegui não. Ó, é Lília que não conseguiu, não é? É você, Lília? Eu não consegui. Isso. Ó, tem que aparecer do jeitinho que a Raquel mandou ali na foto. Só que, gente, essa apresentação não é pra assistir, tá? É só pra você ver a apresentação, eu que mexo, ó. Eu que tenho o controle. Aí vamos assistir todos juntos. E eu tentando dar play. Boa noite, Zonina. Ó, esse é o videozinho que eu que consigo mexer. Provavelmente vocês vão ao menos ouvir o Drauzio falando. Lilian, ali em pessoas, vai estar 13 pessoas. E aí vai ter Juliana Santos, eu falando, e Juliana Santos a apresentação. É só para vocês entrarem ali. A apresentação que vai dar play vai ser eu, tá? No meu tá Juliana Santos, mas não tá escrito a apresentação. Clica no Juliana Santos que tá com a tela preta. Eu cliquei. Isso. Aí agora eu vou dar o play do vídeo. Só ver se tá todo mundo ok. Foi, professora, por favor? Acho que sim, né? Se tá com a tela preta, então aí conseguiu sim. Eu já vou dar o play do vídeo. Obrigada. Estava esperando todo mundo conseguir. Gente, então, acho que a maioria conseguiu, né? Então, vamos lá. Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a Ih, tá meio pergunta de ruizinho. hoje do Wesley Oliveira. Ele diz, não sei se é sua especialidade, mas poderia fazer um vídeo sobre Alzheimer?
Minha avó já tem estado bem avançado, queria me informar bem sobre o assunto. Wesley, realmente não é a minha especialidade, mas o Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas, com fases mais avançadas da vida, 70, 80 anos, às vezes mais precocemente, aos 60, e que começa com uma perda gradativa da memória recente. E a pessoa começa a ficar muito esquecida, esquece onde deixou a chave, esquece onde parou o carro. Depois, esse déficit de memória começa a ficar mais grave. E começa a esquecer coisas importantes, o que almoçou, se almoçou, esquece os nomes de familiares próximos, se perde quando sai pela rua para andar em caminhos que ele conhecia, para ir até a padaria, coisa que ele fazia todos os dias. E esse déficit da memória vai se acentuando cada vez mais. A doença é irreversível, ela nunca vem para trás, ela vai para frente sempre. E à medida que ela progride, ela vai comprometendo a memória e a cognição. O que é a cognição? A gente chama de cognição inteligência de um modo geral. A pessoa começa a não entender o que se passa ao redor dela, fica confusa. E muitas vezes os familiares não percebem, acham que é uma distração, uma coisa desse tipo, e na verdade é a doença progredindo. Nas fases mais avançadas, como você diz que é o caso da sua avó, as pessoas costumam ficar alienadas, costumam não entender nada do que se passa, costumam não reconhecer sequer os filhos. Confundem, às vezes, o filho com o avô dela. E nessa fase a vida fica muito difícil. Depois há um comprometimento gradativo das funções motoras também. Andar fica difícil, engolir fica difícil tomar os cuidados com a vida pessoal, e nessa hora a doença mostra a sua face mais trágica, daquela pessoa dependente para tudo, que não tem liberdade para fazer absolutamente nada sozinha e que precisa de cuidados imediatos o tempo todo. O problema da doença de Alzheimer não atinge apenas a pessoa que é portadora dela, a pessoa que sofre de Alzheimer. Ela atinge a família inteira, todos os familiares, que não tem nada mais triste do que você ver alguém que você ama e que tinha uma vida plena e que te ajudou a vida inteira, como uma mãe, um pai, um avô, e você vê a pessoa virando um vegetal na sua frente. Lógico que eu estou falando coisas sumárias, mas você pode se informar aí no site drauziovarela.com.br e no site da Associação de Alzheimer. Você vai encontrar muito mais detalhes. Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente não sabe como a vida de cada um de nós vai terminar. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na família, procure dar carinho. Mesmo que ela pareça que nem note a sua presença. A gente nunca sabe o que elas percebem. Então procure dar carinho. E carinho são palavras bonitas, carinho físico mesmo. Pega a sua avó, abraça, beija, aperta a mão dela. Mesmo que ela não reaja, faça isso, você não vai se arrepender. O vídeo eu acho que ficou com o áudio meio ruinzinho. Mas eu acho que é porque eu não mutei meu microfone. Se tiver algum próximo, eu vou fazer um novo teste. E também porque a internet, né? Acho que somos todos que temos algum tipo de problema com a internet. Mas eu acho que deu ao menos para vocês verem e ouvir, né, a apresentação. E vou deixar gravadinho depois. E é claro que esse vídeo também está disponível no canal do Drauzio. Ok? Isso aqui é uma parte de introdução para que a gente vai entrar na doença de Alzheimer. Se tiver dúvidas, depois vocês podem ir mandando, tá? Na doença de Alzheimer, lembra que eu falei que é neurodegenerativa, ou seja, degenera, vai morrendo aos poucos de neuro de neurônio, que são as células do cérebro, tá? Ela é progressiva
e até o momento incurável, né? Não tem cura. Ou seja, a morte por Alzheimer, ela é quase que, né, uma condição terminal. E é irreversível, ou seja, as áreas que morreu do cérebro não voltam mais. Os neurônios são células que não têm capacidade de se regenerar. Ou seja, se elas morrem, elas não conseguem mais sofrer regeneração. Tá? Por isso que é o que a gente chama de sequelas, ou quando acontece um acidente, ou um AVC, ou qualquer outra coisa que mata neurônios e acaba não voltando. E aí isso é irreversível. Tá? E aí vai ter uma progressão, um sistema de progressão que vai afetar algumas partes do nosso cérebro, principalmente inicialmente. Tá? Então aqui seria um encéfalo, o cérebro é essa parte aqui de cima, e aí aqui vai ter outras duas partes importantes, né? O bulbo, que é essa partezinha aqui embaixo, e o tronco encefálico. Essas partes aqui, quando elas são atingidas, isso já vai causar morte. Por quê? Porque são partes responsáveis por controle de coração e respiração. Então, se para de funcionar o tronco encefálico, para de funcionar também o coração e o pulmão, mesmo que eles estejam em boas condições. Tá? E aqui seriam as regiões principais que, quando vão ser afetadas, vão gerar os sintomas. Então, região de linguagem, memória e essa parte frontal, que eu já cheguei a falar um pouco, que é a região que nos dá capacidade de raciocinar, de entender o agora, de estar consciente, tá? Então, é uma área bem importante. Então, na progressão, vai ser dividido em 3 fases o Alzheimer, que seria mais ou menos como que vai destruindo, tá vendo? Então, essa partinha azul mais escuro seriam as partes que vão degenerando, que vão morrendo. Então, na fase inicial, vai ser mais um pouco da parte frontal, mais uma região aqui responsável por memória curta e também um pouquinho por linguagem. E aí depois vai se expandindo, tá vendo? Vai degenerando um pouco mais. Então, pega mais a região frontal, vai pegar outras regiões de linguagem, mais regiões de memória. E começa até a atingir outros pontos do encéfalo, tá vendo? Do cérebro. E aí, a fase grave, onde a gente já tem uma boa parte de desenvolvimento. E aí, o que acontece? Se desce e chega no bulbo encefálico e no tronco encefálico, é morte, tá? Então, depois da fase grave, em geral, de forma inevitável e de forma bem triste, acontece a morte. Não quer dizer que não pode acabar acontecendo morte antes, mas se a pessoa recebe os cuidados corretos, certinho, é muito difícil isso de acontecer. Quais vão ser as fases do Alzheimer, tá? Então, 3 fases, como a gente disse, e aí as fases vão ter sintomas. Em geral, na fase inicial, as pessoas tendem a não tomar muita atenção e acabar não percebendo. Só que quanto antes perceber, apesar de não ter cura, existe tratamento. E o tratamento, o que ele faz? Ele evita a progressão rápida da doença, então ele deixa a progressão mais lenta. Ele melhora a qualidade de vida da pessoa e melhora a convivência também entre as pessoas ao redor, porque você vai entendendo por que a pessoa tem tais comportamentos e evita brigar e discutir à toa e acabar mais prejudicando o relacionamento interpessoal ali da família, da casa. Na fase inicial, a pessoa tem perda de memória recente, só que é perda mesmo. Não é aquele esquecer que a gente lembra depois, é um esquecer que não lembra depois. Por exemplo, a pessoa esquece a chave. Então, ela, por exemplo, esqueceu a chave, ia para casa, só que esqueceu a chave no serviço. Quando a gente fala assim, putz, esquecer a chave no serviço, é porque a gente está lembrando. Demorou para lembrar, mas lembrou. Agora, se a pessoa ela começa a pensar, será que a chave caiu? Não, eu tenho certeza, eu peguei, não é possível, alguém pegou da minha bolsa, caiu da bolsa. Então,
a pessoa não consegue lembrar porque aquela memória ela sumiu da cabeça da pessoa, porque ela foi deletada. Quando a gente esquece e lembra depois, a gente só não conseguiu achar, mas ela tá lá. E quando a pessoa esquece e não lembra depois, é porque foi deletado. Só que aí tem outros sintomas para ajudar a gente a, né, tentar entender para buscar o médico. O comportamento ele tende a ficar alterado também. Então a pessoa ela tende a ficar mais agressiva, e as falas também ficam confusas, tá? Ou fala demais, ou fala coisa com coisa, ou decide não falar. Às vezes cansa e decide não falar, tá? O senso de direção fica comprometido, isso considerando que a pessoa não tinha o senso de direção comprometido antes. Então, muitas vezes a pessoa sai de um lugar, em vez de ir para a direita, onde onde ela deveria ir, ela acaba indo para a esquerda e seguindo e esquece praticamente. Só lembra se alguém parar a pessoa e falar assim, meu, mas a sua casa não é para lá? Aí que a pessoa vai ficar, será? Como se realmente aquela memória tivesse sido deletada daquele momento, né? Então, a memória excluída e nem a própria pessoa consegue pensar que, putz, nossa, é verdade, eu esqueci. Tá? Então, não é só uma simples confusão que às vezes acontece quando a gente está estressado ou cansado. É algo realmente como se algo fosse deletado da cabeça da pessoa. Tá? A pessoa tem dificuldade de obter informações novas porque as informações novas estão sendo constantemente excluídas. Então, é como se você chegasse para uma pessoa e falasse assim, pega o meu celular ali na sala, por favor. Aí a pessoa fala assim, tá, tô indo lá. Aí a pessoa vai lá, aí a pessoa volta, aí você fala assim, você pegou? Aí a pessoa pegou o quê? O celular que eu pedi? Ué, você não pediu nada. Então, soa até um pouco engraçado se a gente falar assim, mas na verdade é um tanto trágico, né? É como se realmente aquilo não existisse para a pessoa, porque foi tirado, retirado e deletado. Ou coisas até que a gente fica até mais atento. Por exemplo, a pessoa tomou banho, saiu e deixou o chuveiro ligado. Aí você olha e fala assim, ué, não vai desligar o chuveiro não? Aí a pessoa fala assim, ué, eu desliguei. Você que deve ter deixado o chuveiro ligado. Ou seja, aquela memória não existe mais no cérebro da pessoa. Então a pessoa chega até a ter teimosia, insistir no erro, por quê? Porque aquela memória não existe. Então a pessoa não vai falar que tá certo, sendo que ela não lembra daquilo, tá? Então esses já são os sintomas que a gente tem que ficar mais atento. Só que, em geral, eles passam desapercebido como a pessoa está estressada, a pessoa está sendo mal criada mesmo, né? Ou coisas do tipo, tá? E aí, se não acontece, né? Aí se estende, seja de forma rápida ou lenta, mas vai se estender entrando na forma intermediária. Aí, na forma intermediária, é geralmente quando as pessoas tendem a buscar ajuda médica. A não ser que realmente não preste atenção em nada na vida daquela pessoa que está convivendo com aquela família, tá? Por quê? Porque a perda de memória ela vai ficar mais intensa, em um nível que a gente não vai achar que, deve ser estresse. A gente vai falar assim, não, isso não é normal, não tem como ser normal, porque a pessoa vai esquecer o próprio nome, ou o nome de pessoas muito próximas, que em geral a gente não vai esquecer, ou do bichinho de estimação, ou a pessoa pode esquecer onde mora, ou esquece coisas que a gente fala assim, meu, não tem como esquecer, tá? Então, a gente já começa a ficar estranhando e achando que aquilo não é algo normal, e aí tende a buscar ajuda médica. A pessoa repete muita informação. Por quê? Porque a memória recente de que ela falou aquilo foi deletada. Então, a pessoa chega e fala assim, o fulano vai vir visitar a gente. Assim, tá, nossa, que legal, beleza. Passa 5 minutos, a pessoa chega e fala, o fulano vai visitar a gente. Assim, não, mas você já acabou me falando isso. Falei? Ué, não lembro de ter falado não, mas tudo bem. Passa 5 minutos,
mesma coisa. Então tem aquela coisa de repetir a mesma informação, por quê? Porque aquela memória foi apagada, então para a pessoa ela não falou nada. E as informações que tendem a se manter são aquelas que são mais fortes, e principalmente as mais antigas. Então, às vezes, a pessoa vem te falar uma informação que aconteceu 2, 3, 5, 10 anos atrás, como se fosse algo recente, porque todas as memórias que estão aparecendo depois daquilo estão meio que sendo apagadas. Então, é como se aqueles 2, 3 anos a mais a pessoa ainda não tivesse vivido. Tá? Então, para a gente tentar ter uma noção do que acontece. Depois, a pessoa pode nem lembrar dos familiares. Às vezes não lembra do nome, mas reconhece a pessoa, e às vezes nem reconhece a pessoa. E o que pode se tornar até um pouco perigoso, porque a pessoa pode não lembrar dos familiares, falar, quem é você que está invadindo a minha casa? Sai da minha casa. Ou até ser um pouco mais agressivo, ou a pessoa não reconhecer a própria casa. Ué, eu não moro aqui, por que eu tô aqui? Aí o que a pessoa faz? Sai de casa e às vezes vai para uma casa que morava 2, 3, 5 anos atrás. E isso é bem complicado e bem perigoso, porque é nessa que a pessoa sai, não lembra o caminho de volta e às vezes fica na rua. Tá? Sem identidade, sem saber o próprio nome, sem saber onde mora, sem saber quem é e quem são os outros. E aí muitas vezes pode ficar como um morador de rua ou moradora de rua. Então, pessoas com Alzheimer, nada de deixar a porta aberta ou a chave disponível, porque é nesses esquecimentos que a pessoa sai de casa e a gente não vê. Então, atenção 24 horas. Cuidado 24 horas. Depois, a alternância, né? Que vai envolver momentos que a pessoa vai estar um pouco mais lúcida e momentos muito confusos. Por quê? Porque a linguagem também já está sendo afetada, além da memória. Então, a pessoa pode esquecer como se fala tais palavras e também, às vezes, a pessoa vai começando a falar meio enrolado. E isso se torna difícil falar. E aí o que tende a acontecer é a pessoa desistir de falar, tá? Ou falar coisa com coisa. Falar coisas que não fazem o mínimo de sentido. E a gente percebe que tem alguma coisa errada. A agressividade piora, então tem picos de agressividade e tem não só agressividade, mas de emoções muito intensas. Então pode ter momentos também que a pessoa entra em crise de choro e às vezes até crise de risos. Depende da situação. E depende também das memórias anteriores, porque as memórias anteriores são aquelas que a pessoa ainda vai acabar lembrando. Então, por exemplo, se a pessoa teve muito trauma na infância, aquilo tende a prevalecer. Então, a pessoa pode ter mais ataques de agressividade e choro. Agora, se a pessoa lembrar de algo engraçado, pode ter ali começar a dar risada, tá? E aí começa uma certa dependência. Então, fica com uma dependência parcial. Por quê? A pessoa vai começar a apresentar dificuldades no andar, no se mover, porque como o cérebro está morrendo aos poucos, existem áreas do cérebro que comandam o resto do corpo. Então isso fica dificultado. Então movimentos como andar, mexer os braços, falar, vai se perdendo, tá? Os últimos movimentos que vão se perder vai ser ali os respiratórios e o movimento do coração. Mas enquanto eles não se perdem, vai perdendo todo o restante. Então se torna difícil se movimentar, fazer as expressões faciais, falar, tudo isso vai se tornando muito difícil. Além da língua ficar mais difícil de se mover, o que torna mais difícil de falar, também as palavras, as frases, o entendimento sobre as coisas vão sendo apagados. Então a pessoa às vezes está sentindo alguma coisa, mas não sabe como se expressar. E pensa que isso é muito difícil. A pessoa provavelmente se sente um nada, porque ela tá sentindo, sei lá, tristeza e ela não consegue explicar
o porquê que ela está sentindo aquilo. Então, ter empatia nesses momentos e tentar entender a pessoa de forma simples, usando frases simples, tentando associar como que aquela pessoa está naquele momento, vai ajudar muito, tá? Que nem o que o Drauzio falou, mesmo que a pessoa pareça que não está tendo reação nenhuma, seja carinhoso, seja gentil, abrace, beije, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando. E aí começa a entrar a pior fase, que é a fase grave, tá? Onde é a fase onde a gente acaba, ou como familiar ou cuidador, que acaba se importando ali, sofrendo ao ver a pessoa sofrer. Por quê? Porque agora vai ser dependência total. Na fase grave, a pessoa já não consegue mais andar. Então, ela se torna um acamado, ela não consegue mais falar, tá? Ela não consegue mais comer sozinho. E aí vai até passar a começar a usar sonda, tá? Porque o controle do cérebro com músculo já foi perdido, tá? Então, às vezes, não consegue mais nem engolir. Aí tem que usar a sonda, tá? Não consegue tomar banho sozinho, banho em acamado. Não consegue fazer os próprios movimentos, exercício em acamado. Tudo isso envolve dependência absoluta, tá? Então, quase não fala, não reconhece ninguém e nem a si mesmo, tá? O sistema de defesa vai ficando fraco também, então a pessoa fica com feridas no corpo, começa a ter mais doenças, aparecimento de problemas respiratórios e vários outros problemas. Então, vai se tornando algo progressivo até que afeta a região que controla o coração e os pulmões, e aí acaba ocasionando a morte, tá? É uma doença progressiva, é uma doença letal e que até hoje ainda não se tem cura, apenas um tratamento para deixá-la mais lenta, tá? Só que ainda assim é extremamente doloroso, é extremamente difícil, então que em próximos anos ou se possível até menos, a gente descubra mais sobre a doença para vai que a gente consiga achar uma cura ou algum tratamento mais eficiente. Está bem? Dúvidas até aqui? Vou supor que não. Se tiver dúvidas, podem ir perguntando. Estão quietinhos. Bom, vou tentar passar esse outro vídeo. Ele é com legenda, como é com a tela, vocês podem... É um pouquinho mais fácil de ver, né? Só mais perto, que quando é presencial fica um pouquinho longe. Vou mutar meu microfone para ver se o áudio do vídeo acaba melhorando. Ou se é realmente a internet. É outro vídeo curto e que vai falar novamente sobre os sintomas, só que no quesito de progressão e mostrando o cérebro relacionado a isso. Então acaba até dando uma reforçada nos sintomas que a gente está conversando. Vou mutar o meu microfone para facilitar ouvir o microfone do vídeo. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain.
killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz. Voltei aqui com o microfone. Então, é meio que falando os sintomas, e ele fala de um que a gente chegou a não ver tanto, que é de alucinação ou entendimento sobre a realidade. O que acontece? O que nós interpretamos da nossa realidade vem muito dos nossos sentidos, dos nossos sensores. Se eles estão prejudicados, a realidade também fica prejudicada. Então eu posso ouvir algo que não está ali, eu posso ver algo que não está ali, sentir, cheirar e até sentir o sabor de algo que não está ali, tá? Então, às vezes, a pessoa chega até ver entes queridos que já faleceram e fica conversando com eles e cria essa conversa na própria cabeça. E você fala, ué, quem está conversando? Ah, tô conversando com a Dona Maria. Aí você assim, ué, a Dona Maria é minha mãe? E você assim, mas tem ninguém ali? Tá? Então, porque a noção da realidade fica distorcida, ok? O que fazer nessa situação? A não ser que esteja prejudicando a pessoa com alguma crise de agressividade ou de choro, não teria tanto problema, tá? Porque aí a pessoa tá calma. Mas se a pessoa não está calma, é tentar acalmar a pessoa, mudar a pessoa de cômodo ou conversar com a pessoa sobre outros assuntos, tá? Nesse quesito, não vai adiantar tentar falar para a pessoa que aquilo realmente não está acontecendo, ou coisa do tipo, porque se a pessoa está tendo uma distorção da realidade, não vai ter ninguém que vai falar que vai fazer aquela pessoa deixar de acreditar naquilo. Então vamos nos cuidados e o que vocês como cuidadores podem ajudar nisso, já que o Alzheimer, ele é letal, ele não tem cura, aí vocês ficam tipo, tá, o que eu faço então, né? É claro que vai ter acompanhamento médico e também tem medicamentos que vão fazer parte do tratamento. Então, lembrar que medicação é responsabilidade do cuidador. Então, tomar os comprimidos, tomar a medicação, tudo certinho, tá? A medicação só não vai entrar como a responsabilidade de vocês quando entrar como injetável, tá? Que a injetável é a equipe médica. Ok? Tirando isso, é responsabilidade do cuidador, horário, dar nos dias todos certos, tá? E aí é claro que a receita vai ser médica. Depois, higiene do paciente. Conforme o paciente vai progredindo, ele vai tendo dificuldade tanto de lembrar se tomou banho, lembrar se lavou as partes corretamente,
ou de conseguir tomar banho sozinho, porque vai perder movimentos também. Logo, isso entra como responsabilidade de vocês. Depois, orientação na administração de medicamentos. Então, lembrar que a pessoa ela não tem memória para isso é como responsabilidade de vocês. No início, a pessoa pode até querer se sentir mais independente, só que aí o que vocês fazem, sempre observam, será que essa pessoa está tomando? E anotem, porque às vezes a pessoa fala assim, não tomei não, mas a pessoa já tomou sim, e ela não pode tomar uma dose maior do que ela tem que tomar. Tá? E às vezes a pessoa vai falar assim, eu já tomei, mas não tomou não. Então dá um jeito de criar um cronograma, um calendário. Se a pessoa quiser seguir junto, monta um calendário vocês juntos e vocês possam interagir com o calendário. A pessoa vai se sentir um pouco mais útil, principalmente no começo da doença. Depois, ajudar na alimentação quando a pessoa começar a apresentar dificuldade. E sempre checar se a pessoa está comendo corretamente. Porque a pessoa às vezes pode falar assim, eu já comi e acabou não comendo ainda. O auxílio na aparência também. A pessoa muitas vezes, como vai esquecendo, acaba também esquecendo desses detalhes. E isso acaba atrapalhando na autoestima que a pessoa tem de si mesma. Então, ajudem na aparência. Ajudem, sei lá, a pintar unha, se a pessoa gosta, a fazer a barba, se ela, né, a fazer a barba que entra como item, pelo menos aparar os pelos, né? Quer passar batom, quer passar uma maquiagem, quer arrumar o cabelo, né? Ir cortar o cabelo, um cabeleireiro, tudo isso entra como cuidado de aparência. É importante sim, melhora a autoestima da pessoa. Usar uma roupa que gosta, uma roupa, né, que a pessoa se sinta melhor e que ao mesmo tempo não faça, né, não prejudique ali, não machuque a pessoa. Também ajudar na segurança. Ué, professora, por que segurança? A pessoa com Alzheimer, como ela vai esquecendo, ela pode esquecer que mora na casa e fugir, e nesse meio tempo ela acabar virando um morador de rua. E aí se sai sem identidade, se não sabe quem é, se não sabe onde mora, telefone, nem nada, não tem como ajudar. Tá? E aí é realmente ou vai para uma casa de repouso, onde ninguém conhece, ou fica como morador de rua, que é muito comum. Então tomar cuidado com isso. Fechar a porta da casa e esconder a chave, tá? Porque senão a pessoa pode sair e não voltar mais. Depois, objetos cortantes ou perfurantes sempre escondidos em gaveta com chave. A pessoa com depressão, a pessoa com Alzheimer ela tem uma incidência maior de depressão. E a pessoa com depressão ela tem chance de cometer suicídio. Ou também pode acabar machucando outra pessoa. Tá? Em uma situação de alucinação ou de esquecer quem são as outras pessoas ou algo do tipo. Depois, a pessoa também pode acabar tomando muito medicamento e acabar vindo a falecer por causa disso. Então, os medicamentos também devem ficar escondidos com chave. E também produtos de limpeza, porque podem ser confundidos com bebidas e tomados. Então, tudo isso tem que tomar muito, muito cuidado. Fogão, sempre o gás desligado, porque às vezes a pessoa quer inventar de cozinhar, mas não lembra, e aí acaba vazando o gás e se torna extremamente perigoso. Então, tudo isso entra como perigo, tá? Depois, como a pessoa vai ficando com dificuldade de se mover, até aumenta a chance de quedas. Então, a pessoa pode cair, bater a cabeça e vir a falecer. Então, melhorar a segurança do ambiente com barras de segurança, com boa iluminação, banheiro perto do quarto, banheiro sempre notificado ou com uma placa, porque a pessoa pode esquecer que ali fica o banheiro, nada de espalhado pelo chão da casa, nada de tapete, as quinas sempre bem protegidas. Tudo isso deve ser pensado, porque tudo isso entra como segurança para não acontecer acidentes. Tá? Sempre oferecer muito carinho, afeto, brincadeiras, atividades que vão estimular a pessoa a fazer alguma coisa, nem que seja o mínimo que ela consiga fazer. Ou pelo menos, se tiver acamado, lê uma história, coloca uma música ou toca uma música, alguma coisa que seja agradável, que mantenha ali a nossa sanidade mental naquele momento difícil
que provavelmente aquela pessoa vai estar passando. E os cuidados com o lar, no quesito de tem que sempre não ter nada pelo chão, porque a pessoa pode tropeçar e cair. A alimentação vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando difícil mastigar, então vai ter que começar a amassar as coisas, depois vai ter que começar a bater no liquidificador e depois vai ter que usar a sonda, tá? Então, se acabar tendo essa progressão. E isso tudo entra como o papel do cuidador. Ou seja, vocês vão ter ali uma preocupação 24 horas, né? Se chegar na parte grave, vai ter 2 cuidadores, um 12 horas e outro 12 horas. Beleza? Dúvidas? Nenhuma pergunta? Vocês estão tão quietinhos? Tão quietinhos? Infelizmente, a doença de Alzheimer é uma doença bem triste. Quem já chegou a algum familiar, né, passar por tal situação, sabe que quando vai chegando nas fases finais vai ser algo bem doloroso de ver, mas como cuidadores, lembrar que a gente tem que sempre estar ali, voltando para melhoria da qualidade de vida da pessoa e para que aquela pessoa sofra o menos possível. Então, sempre lutar para isso, tá? Porque se tá ruim pra gente que tá olhando aquela pessoa sofrer, imagine para a própria pessoa. Então, tomar esses devidos cuidados. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai seguir para a parte de diabetes. Então, Professora Juliana, deixa eu te perguntar. A minha mãe teve Alzheimer. Eu tenho tendência a ter também? Essa é uma boa pergunta, Lilian. Então, o Alzheimer, ele tem fator genético sim, tá? Então, se eu tenho, se por exemplo, eu, Juliana, o meu avô, ele teve Alzheimer, isso quer dizer que eu tenho um fator genético carregando comigo. Isso não quer dizer que eu vou ter Alzheimer, né? Certeza ou algo do tipo. Mas quer dizer que eu tenho risco a mais de quem não tem pessoas na família com Alzheimer. Entendi. Ela teve Alzheimer, diabetes, hipertensão e foi um trabalho bem rigoroso que nós tivemos que ter com ela. É bem triste, é algo que é realmente difícil de ver, de passar por tal situação, né? Quando eu ia visitar ela, ela olhava para mim e perguntava para mim se a minha mãe estava boa, como que era a minha mãe, se ela era legal. Sim, eles não vão mais lembrando, né, quem são as pessoas e às vezes até a si mesmo. Ou confundem. Por exemplo, o meu avô, ele não lembrava da minha mãe adulta, só dela criança. Então ele confundia a minha prima com a minha mãe, porque ela era mais nova. Então ele chamava a minha prima de Cris, né? Só que aí depois nem isso ele foi lembrando. Então realmente vai tendo a perda de memória profunda. Quando estávamos todos reunidos com ela, ela lembrava da mãe dela com os irmãos. Todos eles. Mas eu entendi. Obrigada pela explicação. Que nada. E aí podemos até entrar num adeno, né? Será que tem algum jeito que eu posso evitar, né, desenvolver Alzheimer? O Alzheimer, ele é uma doença ainda um tanto desconhecida. Não se sabe bem o que faz o Alzheimer se desenvolver. Então a gente não teria muito bem o que evitar. A gente pode dizer que ter boa qualidade de vida e bons hábitos vai diminuir não só o Alzheimer, mas um monte de outras doenças. Então, evitar coisas que progridem o envelhecimento, por exemplo, seria uma delas. Isso falando
né? Mas por cima já que é uma doença que não conhecemos tanto, tá? E como é na região do cérebro, estimular o cérebro para se manter ali em atividade também é um bom jeito. E aí, como fazer isso? Fazendo atividades que estimulam o cérebro. Leitura, jogos, atividades que vão desenvolver ali os cérebros, como jogos de memória, jogos de planejamento, tudo isso para manter o cérebro um pouco mais ativa para evitar uma chance de uma degeneração. Só que ainda assim não tem como impedir por completo. Ju, Oi, Edson. teve alguma, assim, comparação, não comparação, né, que Alzheimer é uma coisa e hiperatividade é outra, mas pessoa com hiperatividade tende a ter o Alzheimer, assim, precoce, não? A hiperatividade não é um fator de risco para o Alzheimer, mas a pessoa que ela pode vir a desenvolver um Alzheimer, mas não porque tem hiperatividade, tá? Vai ser por algum outro motivo. Ju, Vão ser duas coisas, né, para carregar. Certo. falando de doença assim que ativa, né, digamos assim, esse problema, existe alguma doença que leva a esse fator? Como assim, Raquel? Por exemplo, o Edson perguntou sobre a hiperatividade, né? Uhum. Existe alguma outra doença que venha acelerar esse processo e venha desencadear o Alzheimer? Sim. Olha, eu não te daria nenhuma com certeza, né? Mas todas as doenças que prejudicariam o cérebro poderia trazer algum tipo de fator. E prejudicar o cérebro no quesito de aumentar a chance de morte de neurônios. Porque sempre que a gente vê morte de neurônios, sempre vai estar associada a perdas de memórias ou de movimentos, partes do corpo. Tá? Só que isso não quer dizer que vai realmente, essa doença causa Alzheimer. Aí não. Aí realmente eu não conheço nenhuma e nem sei se tem. Tá bom, então. Obrigada, Ju. Que nada. E é aquilo que eu falei, né? O Alzheimer ainda não se sabe muito, né? A gente sabe os sintomas ali, tem alguns tratamentos, mas ainda é muito desconhecida. Então precisamos de mais pesquisadores, de mais pessoas estudando essas doenças para que tenham novas descobertas de como evitar essa doença ou como curar essa doença ou coisas do tipo, tá? E que infelizmente a gente ainda não tem. Bom, então se não tiver mais dúvidas, a gente vai iniciando o diabetes. Então, vamos para diabetes. Diabetes é outra doença que é muito comum a gente ouvir falar. Ela é infelizmente recorrente e ela pode aparecer em várias fases de idade, né? Diferenças de idade em pessoas. Só que aí vai ter uma certa diferença nos tipos. Os tipos mesmos de doenças de diabetes são 2. Só que aí tem outros tipos de diabetes temporárias, né? Ou, em geral, temporárias. Então, que seria ou a gestacional, que acontece no período gestacional e depois tende a normalizar. Pode ser também a pré-diabetes, que é antes do diabetes tipo 2, só que se a pessoa fizer os cuidados certinho, normaliza também, tá? Então, são meio que diabetes temporárias. Então, não seria diabetes de verdade, entre aspas. E aí, a diabetes que realmente fica, que é crônica, seria a tipo 1 e a tipo 2, tá?
E aí vira a entender. Primeiro, o que é diabetes, seja tipo 1, tipo 2, tá? Então, a diabetes vai se dar ali ou por um problema de produção de insulina, né? Ou de síntese de insulina no sangue. E aí, a insulina, que é um hormônio que o nosso corpo produz, faz com que a gente consiga quebrar a glicose para que a gente tenha energia. Então, a diabetes, ela vai ser caracterizada por um acúmulo de glicose no sangue. Isso é diabetes, tá? Então, é caracterizada por um acúmulo de glicose no sangue. Essa alta de glicose no sangue é chamado de hiper, porque tem demais, e glicemia de glicose. Então, o sangue ele fica com hiperglicemia, ou seja, muita glicose, fora do normal. E aí já entra num quadro clínico provável de diabetes. Só que lembra, a gente não dá diagnóstico. Só quem dá diagnóstico é o médico. Então, o que a gente faz é recomendar a pessoa a ir no médico para ele pedir exames, né, para ver os dados e conseguir chegar a um diagnóstico e passar um tratamento, tá? Então, diabetes, condição de alta quantidade de glicose no sangue, ou, para deixar o nome mais chique, hiperglicemia sanguínea, tá? Então, seria a mesma coisa. E aí, aqui, eu vou utilizar mais o quadro por enquanto. Então, vou dar uma fechadinha na apresentação para não confundir vocês. Ok? Se tiver dúvida no processo, pode ir perguntando. Beleza? Deixa eu pegar aqui meu quadro, meu mini quadro. Então, vamos separar o que seria tipo 1 e tipo 2. Quem não estiver me vendo por algum motivo, clique ali em pessoas. Quem não estiver me vendo, tá? Pessoas que tá no momento 14 pessoas. E clica no Juliana Santos. Ah, agora que eu vi o chat, a Isolina, estou assustada com tanta informação. Qualquer coisa me pergunta, tá, Isolina, se tiver dúvida. Ok. Então vamos lá, né? Diabetes tipo 1 e tipo 2. Como separar? Os dois são diabetes, vão ter exatamente os mesmos sintomas. O que vai mudar é causa e tratamento. Mas a diabetes continua sendo diabetes. Tá? Então, diabetes tipo 1 e tipo 2. Lembrando que no Google Meet vocês conseguem dar zoom. Se tiver alguém vendo depois pelo YouTube, aí não consegue. Mas eu vou mandar uma fotinho daqui para vocês, tá? Então, o que acontece, o que vai mudar de um para o outro é principalmente a causa. O tratamento tende a dar uma mudadinha também, mas não muito. A causa que vai mudar é que, primeiro, a diabetes tipo 1 comete mais ali final da infância. Eu tô falando o que eu tô escrevendo, caso alguém não consiga ver. Final da infância, início da adolescência, deixa para não preencher outro espaço. Final da infância, início da adolescência. E o que vai causar diabetes tipo 1 vai ser um problema na produção de insulina. Então, lá no órgão chamado pâncreas, o pâncreas, ele é um órgão que ajuda tanto na digestão, mas também ajuda a produzir hormônios. Até fazer uns desenhos bonitinhos. Ok. Tá? E aí, no pâncreas, existe um conjunto de células, tá? Que é um conjunto bem misturado de várias célulazinhas
como se fosse uma ilha de células. E aí o nome fica ilhota. Ilhota. E aí a pessoa que descobriu tinha o sobrenome de Langerhans. Aí ficou ilhota de Langerhans. Sim, é um nome bem chato. A ilhota de Langerhans. Dentro dessas ilhotas vão ter 3 tipos de célula, mas a gente só precisa saber de um agora, que são as células betas. Pai, para de fazer barulho! Oxi, Maria, eu tô pegando plástico aqui. Fecha a porta aí, mãe. Então são células betas. Tava pedindo para diminuir o barulho aqui da casa, né? Célula beta. E essas células beta, que aí vai ter esse símbolozinho. Aí vem barulho da rua. Essas células beta, elas produzem insulina. Insulina. Tá vendo? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, extremamente importante, que faz com que a glicose consiga entrar nas células. Como que isso acontece, né? Deixa eu ver se vai dar pra ver. Então ali a gente tem uma célula humana bonitinha. Ela precisa de energia para sobreviver, então ela precisa de alimento. 70% da nossa energia do corpo vem de carboidratos. Todos os carboidratos, depois de quebrados, viram glicose. Então, assim que a gente come os nossos carboidratos, que eles são quebrados, se transformam em glicose. Então, vamos fazer esse quadradinho aqui, ó, que é a glicose. A glicose, quando ela chega de cara para uma célula, ela não consegue entrar sozinha. Precisa de um auxiliar. Quem é esse auxiliar? A insulina. Vou fazer a insulina aqui. O que a insulina faz? Uma insulina faz entrar uma glicose em cada célula. É 1 para 1. Então a insulina ela se liga aqui. Se liga na glicose. Ó que bonitinho. E aí o que ela faz? Joga a glicose para dentro. E aí depois não funciona mais, né? É claro. Então, uma glicose e uma insulina. Então, se eu tiver lá, sei lá, 500 glicose, eu preciso de 500 insulina. Tá? E aí a glicose entra. Aí sim, quando ela entra, ela dá energia. É energia. Caso ela não entre, não tem energia, mesmo que ela esteja ali fora. Aí onde ela fica? No sangue. Tá? Por isso que eu falei que a diabetes é hiperglicemia no sangue. O que acontece na tipo 1? A tipo 1 é uma doença autoimune. Autoimune. O que é autoimune? Imune de sistema de defesa e auto de próprio. Ou seja, o sistema de defesa destrói o próprio corpo. Dá a louca nele, ele resolve destruir alguma coisa do corpo. Nesse caso do diabetes tipo 1, resolve destruir as células beta. Aí o que acontece se não tem célula beta? Não tem insulina. Se não tem insulina, a glicose não entra na célula. Aí o que acontece? Diabetes. Tá? Qual é uma doença que o sistema de defesa vai destruir nas células beta? Se é descoberto no meio, destruiu 50% das células beta. O médico ele vai passar um medicamento que diminui o sistema de defesa, chamado em geral de corticoides. E aí, além disso, a pessoa vai ter que tomar o restante da insulina, que aí seria os outros 50%. Por quê? Porque célula beta não se regenera. Então, a pessoa meio que vai ter que tomar 2 tipos de tratamento, insulina e o corticoide. Só que, em geral,
na maioria das vezes, só descobre depois que a glicose tá lá no topo, a pessoa já tá quase entrando em coma, e aí percebe, nossa, eu tenho diabetes. Então, em geral, quando as células betas estão todas destruídas. Aí o que acontece? Tomar insulina pelo resto da vida. E as células betas não se regeneram. O máximo que realmente pode vir a acontecer como meio de cura é receber um pâncreas. Tá? Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Pode ter uma chance de rejeição, é difícil achar pâncreas, e etc, etc. Tá? Então, em geral, né, tipo 1, né, se for resumir, é uma doença autoimune onde o pâncreas não consegue mais produzir insulina. Tá? Esse é um pouquinho mais fácil de entender ali os trâmites por trás. Se ficar dúvida nesse tipo 1, me falem. Tá? Eu vou mandar a foto, mas eu vou printar. O paciente, quando recebe esse transplante, né, que você falou agora do pâncreas, então ele fica curado. Pode ficar, né? Porque tem a chance do corpo não aceitar o pâncreas de outra pessoa. E o que pode acontecer? Outra coisa que pode acontecer. O sistema de defesa destruir também as células beta desse novo pâncreas. Então, além disso, a pessoa também vai ter que tomar os corticoides, né? Os medicamentos que diminuem o sistema de defesa para sempre. A vida inteira. Então, não Obrigada. é de nada, que nada. Tô só mandando uma mensagem no grupo, que o pessoal tá mandando áudio e não dá pra me ouvir. Deixa eu ver se tá dando problema pra entrar no Google Meet. Tô conseguindo entrar normal. O que será aqui? Ok, então vamos pro tipo 2. Que eu tenho que fazer, né, um serviço duplo. Olhar o WhatsApp também. Então, tipo 2 não é regra, mas na maioria das vezes vai acometer pessoas adultas ou mais velhas. Só que hoje em dia já tá começando a ter crianças também com diabetes tipo 2. Tá? Então, a maioria... Deixa eu pegar essa caneta fraquinha. Maioria depois de adulto. E aqui a principal ligação é que é autoimune. Já aqui não tem isso. Aqui a principal ligação é com a alimentação. Uma má alimentação. E não é uma má alimentação de essa semana eu comi muita besteira. Não, é uma má alimentação de um estilo de vida. Por isso que, em geral, a maioria acontece depois de adulto. Só que o que está acontecendo? Hoje é comum, né, em algumas famílias, uma criança, um bebê já começar a comer ultraprocessados desde muito, muito novo, às vezes de meses de vida. E manter esse sistema de alimentação lá pelos seus 10 anos de infância. E aí já fica 10 anos de má alimentação, tá? Então seria uma alimentação errada por muito tempo, principalmente. Só que é claro, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, tem o fator hereditário. Aqui também tem esse fator. O que seria isso? Eu tenho pessoas na minha família que têm diabetes, então quer dizer que eu tenho mais risco de ter diabetes, que nem como vocês me perguntou do de Alzheimer.
Acho que foi a Lila que me perguntou. Então aqui também é a mesma coisa. E assim, como nós temos a família por parte de pai, a família por parte de mãe, temos fatores de duas famílias, né? Vindo de duas famílias. E quanto mais perto, tipo, pai, mãe, ou né, bisavô, tataravô, e mais longe, quanto mais perto, maior a chance, o fator é um pouco mais forte. Por exemplo, eu, Bonita, tenho tanto fator de risco por parte de pai, quanto fator de risco por parte da mãe, tá ok? Então, e não só um familiar, vários familiares com diabetes. Isso quer dizer que eu tenho fator de risco nos dois grupos de familiar. Só que é a mesma coisa que eu falei no de Alzheimer. Não quer dizer que você vai ter a doença, mas quer dizer que você tem mais chances de ter aquela doença. Então você tem que ter mais cuidado. Mas uma pessoa que não tem fator de risco nenhum também pode ter diabetes. Porque o peso principal, principalmente na tipo 2, é a alimentação. É o peso assim maior, tá? Então tomar os devidos cuidados. Na tipo 2, o pâncreas produz insulina. Tá? Só que o que acontece? Começa a ter um erro na conversação da insulina com a glicose ou uma atrapalhada na entrada. Quando eu falo que existem fator hereditário, quer dizer que essas áreas, né, de entrada, que é a membrana, podem estar defeituosas. E aí a insulina pode não conseguir se ligar em alguma dessas partes. Mas é só um fator. Por exemplo, eu tenho lá, minha avó teve. Então você tem um fator. Ah, mas minha avó por parte de mãe também. Aí você tem outro fator. Tá vendo? Quer dizer que tem defeitos na membrana que impedem a entrada da glicose por ali. Mas pode entrar por aqui, por aqui, por aqui. Só que já tem uma dificuldade. E aí entra outro adeno. Então, né, fator hereditário. A tipo 2 é sempre mais difícil de entender, de explicar também. Então, né, defeitos ali, porque tem o fator genético. E no tipo 1 também existe isso. Depois existe a quantidade de insulina que o meu pâncreas consegue produzir e a quantidade de glicose que eu como. O nosso pâncreas, ele não produz insulina assim, a Deus dará. Ele tem um limite. E esse limite pode ser um pouco individual de cada um, que entrando também como fator hereditário. Então, vamos supor ali que o pâncreas da professora Juliana consegue produzir até 300 insulinas por refeição. Então eu vou lá, tem uma refeição de, 200 glicoses, e aí o pâncreas consegue produzir as 200, porque ele vai até 300. Aí eu vou e no almoço eu consumo uma refeição de 300 glicoses. Aí meu pâncreas consegue produzir até 300, ele dá conta. Só que aí me bate uma larica, e aí fala assim, não, vou comer um monte de bolo, um monte de negócio, e aí eu como lá uma refeição com 500 glicose. Mas meu pâncreas não consegue produzir 500 insulina. Ele só consegue produzir 300. Fazendo as contas, vai sobrar glicose. Ou seja, vai ter glicose que não vai conseguir entrar. Tá? A que não conseguir entrar, vai ficar lá do lado de fora, no sangue. E aí vai dar hiperglicemia também. Tá? E aí pode também acontecer um problema de que o pâncreas não vai conseguindo se adaptar. Então pode chegar uma hora que ele vai produzindo menos, apesar de estar funcionando normal. Tá? E isso pode gerar diabetes também. Só que nunca é um fator só. Então já tem 2. Então eu tenho fator hereditário e eu tô consumindo glicose demais. Então já tá dando problema. Só que não para por aí. Má alimentação, em geral, não é só muita glicose. Também tem muita gordura. Então, eu vou fazer aqui
Aqui seria a gordura. Gordura. Tá? Ao que acontece? O que a gordura faz de tão ruim, né? A gordura, ela é hidrofóbica, ela não interage com a água. E acontece que a nossa membrana, essa membrana aqui, também não interage com a água. Então aqui tem água, aqui fora tem água, aqui dentro tem água e aqui tem gordura. A gordura que a gente come é a mesma coisa, ela não interage com água. E pior, ela ama outra gordura. Então o que ela tende a fazer quando ela chega aqui é grudar na nossa membrana. Porque ela ama outra gordura e ela não reage com a água. Só que aí a pessoa está consumindo gordura demais. Aí vem outra. Olha o tanto de gordura. E aí o que vai acontecendo? Vai começando a formar um muro de gordura. E aí a insulina e muito menos a glicose consegue passar por esse muro de gordura. Tá vendo como a alimentação que faz um peso principal? Porque tanto na glicose quanto na gordura. E não é uma alimentação de um dia, uma semana, um mês. É uma alimentação de um estilo de vida de anos. Por isso que em geral tende a acontecer depois de adulto. Só que aquilo que eu falei, já é muito comum crianças muito novas já terem esse estilo errado de alimentação desde, sei lá, 1 ano ou até menos. E mantém isso. E muitas vezes acaba sendo por culpa dos responsáveis, porque a criança não escolhe o que vai comer. Ela vai vendo o que tem ali de disponibilidade. E aí, com o tempo, é claro que ela vai querer as besteiras. Depois vai querer oferecer cenoura e é claro que não vai querer cenoura. Porque já experimentou refrigerante. Tá? Então, sempre de muitos anos. A diabetes tipo 2 demora para acontecer. Só que depois que acontece, qual é o problema? De que aqui na tipo 1, o tratamento em geral é da insulina. Não tem insulina? Dá insulina. Não tem insulina? Dá insulina. Só que aqui tem insulina. Então, quando a pessoa chega quase entrando em coma de diabetes tipo 2, eles vão injetar insulina na veia. Só que o que vai acontecer? No caso, a insulina, né, a parte subcutânea, né, no tecido. O que vai acontecer? Muitas vezes não vai adiantar de nada, porque tem insulina. O problema é que ela não consegue entrar. Então esse é o mais difícil realmente e que demora muito para tratar e que precisa de muita disciplina. Isolina, fiz um exame de sangue, deu diabetes. Depois de 3 meses, deu 118. Isolina, se deu 118 em jejum, ainda está alto. Mas assim, se você conseguir, né, num tratamento muito de longo tempo, normalizar, perfeito. Só que em jejum, 118 ainda é alto. Mas essa diminuição já é uma noção de que pode estar melhorando. Então, continuar, né, bons hábitos, tanto alimentar quanto exercício físico, e sempre checando. O normal em jejum, Isolina, é abaixo de 100. Por isso que, né, tá perto. Então, por isso que eu falei, se você continuar fazendo certinho por mais uns 2 meses, ou não sei, né, um tempinho, e checar de novo, talvez já dá uma normalizada. Isso é muito bom, tá? Por isso que deu uma diminuída. Então, o normal em jejum é abaixo de 100. Fora do jejum é abaixo de 140. Só que o bom do jejum é que é mais preciso. Então, se puder fazer em jejum, é melhor.
Ok? Ah, e uma vantagem do tipo 2, né? Se existem vantagens nisso, né? Mas só para tentar comparar. É que no tipo 1 é para a vida inteira. A célula beta não se regenera. Não tem cura. Não tem cura. Eu falei, até se fazer transplante do pâncreas, tem uma chance de não dar certo. A chance de, né, conseguir progredir isso para frente é pequena. E a pessoa vai ter que fazer isso com o uso de medicamentos quase que a vida inteira. Já o tipo 2 tem chance de cura. Que é, por exemplo, isso que a Isolina tá falando. Ah, eu fiz exame de sangue, tô, né, fazendo um tratamento, e aí tá diminuindo. E aí depois, sei lá, de 1 ano ou 6 meses, normalizou. Isso não quer dizer que agora eu posso desandar, quer dizer que eu posso não ter mais a diabetes. Isso já é um fator, minha vida não está em tanto risco. Só que não é motivo para desandar, né? Mas isso já é um sentido de cura. Então tem como reverter. Só que não é fácil, porque para reverter eu tenho que parar de consumir muita gordura, eu tenho que queimar essas gorduras, e para queimar tem que ser exercício físico, não tem saída. E eu preciso controlar também a quantidade de glicose. O que torna às vezes ser muito difícil, porque envolve estilo de vida, né? A Isolina, nos dois pode ser preciso fazer hemodiálise. O que muda só é a causa. As consequências vão ser as mesmas. Os sintomas serão os mesmos, tá? O que muda é a causa, tá? Vou mandar fotinho no grupo. Só pra ajudar. A Edith não tá conseguindo entrar. Deixa eu tentar auxiliar a Edith. Apesar de que a gente tá no finalzinho. Pior que estamos no finalzinho. A Adriana falou, a falta de açúcar no sangue também é diabetes? Não, Adriana. Quando tá alta, isso vai ser até comparado quando a gente fala de temperatura e pressão também, porque é hiper e hipo quando é baixo. Alto, hiper. Baixo, hipo, né? Então, quando tá baixo, é hipoglicemia. Isso significa, Adriana, que a pessoa não tá comendo. Basicamente, a glicose tá baixa, a pessoa precisa comer. Em geral, dá hipoglicemia quando a pessoa tá lá 12 horas sem comer nada ou coisa do tipo. Aí é ruim. Hipoglicemia sempre é presente quando a pessoa está em jejum. Fora do jejum, não é para ter hipoglicemia, a não ser que a pessoa tenha alguma outra condição, tá? Mas aí é alguma outra situação. Mas aí vai ser em jejum. Em geral, quando a pessoa está em jejum de muito tempo, aí vai dar hipoglicemia. Hipoglicemia é em jejum abaixo de 70, tá? O que seria esse 70? Miligrama por decilitro, tá? Então, seria aqui mg por decilitros.
seria a quantidade, né? Porque quando a gente checa lá a glicose, é uma gotinha. 1 miligrama por decilitro. É aquela gotinha de sangue que fica certinho na fitinha. E aí ele conta exatamente a quantidade de glicose e manda pra gente. Se tá lá 50 em jejum, quer dizer que tá baixo. A gente até checa de mais uma vez. Deu... Você fala 15 por 5, aí seria o que a gente viu completo, 150, no caso, por 50? Foi isso mesmo? 150 por 50? Porque lembra que são 2 valores, ó. Mas e o segundo valor, Zô? Porque lembra que são 2. Um quando o coração fecha, né, contrai, e outro quando o coração relaxa. O 90 tá normal, Zô. Só que o 155 tá alto. Tá? O máximo desse primeiro é 140. Sim, não tá tão diferente não tá tão alto, mas já tá considerado como alto. Talvez seja por algum motivo de quando você mediu. Você, sei lá, se movimentou, fez algum exercício, tomou café, ou fumou, ou beber também tende a alterar a pressão, coisas alcoólicas, né? Tirando isso, entraria como alto. Estamos próximos ao final. Não sei se vai dar tempo de ver o vídeo. Mas ao menos conseguimos ver para vocês responderem o exercício de fixação. Vou apagar aqui. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Esse é o momento de perguntar, não tenham medo ou vergonha. Gosto que vocês participem. Espero ter ficado claro de separar o tipo 1 e o tipo 2. Se não, podem me perguntar. Não tem problema. Que vocês estão aqui para aprender mesmo. Não tenho vergonha. E aí vem os sintomas, né? Os sintomas vão ser os mesmos nos 2 tipos. Na verdade, até nos temporários vão ter os mesmos sintomas, tá? A diferença é que nesse tipo 1 e tipo 2, que é progressivo, se a pessoa não fazer nenhum tipo de tratamento, progride muito rápido e a pessoa vai perdendo órgãos do corpo e podendo vir a falecer por causa de diabetes. Diabetes não é difícil tratar. Tem tratamento, o tratamento tem uma eficácia muito boa. Só que tem que seguir o tratamento. E qual é o problema do tratamento? É que muitas vezes vai envolver boa alimentação, exercícios físicos. E que, dependendo do estilo de vida da pessoa, se a pessoa não se atentar, ela não vai conseguir seguir. E aí se torna perigoso. Tá? Então vamos para os principais sintomas, tá? Então, como a célula ela não tem energia, por mais que tenha glicose, a pessoa vai se sentir muito cansada, sonolência, um cansaço assim que parece que a pessoa foi atropelada por um caminhão. Dores nas articulações também. Nossa, Isolina, meus pêsames. Então, esse cansaço, essa sonolência, por quê? Porque a célula não tem glicose, então não tem energia. Isso vai automaticamente fazer com que o corpo subentenda que não tem comida, apesar de ter, só não está entrando nas células. Então, o que vai ativar automaticamente na pessoa? Fome. Uma fome, e principalmente fome de doce. E que torna até perigoso, porque a pessoa não pode comer doce. Porque comida tem, só que ela não está entrando nas células. E aí ela fica no sangue, não entra nas células.
Então, o corpo ativa a fome, a pessoa fica com muita fome, fome de doce, fome de massa, fome de carboidratos, tá? Isso só piora. Depois, o corpo também ativa a quebrar as reservas de energia, porque subentende que não tem comida. Então, começa a quebrar, primeiro, né, além de glicogênio que fica no fígado, que é uma reserva de glicose, que não resolve muita coisa. Também, em vez de quebrar gordura, quebra primeiro o músculo. Músculo que é importantíssimo para o nosso corpo, que nos dá força, que nos faz a gente conseguir se movimentar, falar, fazer as coisas. E aí que a pessoa se sente mais fraca ainda. Tem o emagrecimento, que é aquele emagrecimento de defunto, que perde músculo, né? Parece que a pessoa vai murchando. Isso seria o emagrecimento ruim, que é perder massa magra. Perder músculo é muito, muito ruim. A pessoa, além disso, vai sentir muita sede, porque vai fazer muito xixi, porque o sangue vai estar cheio de glicose. E o corpo vai ter que tentar eliminar aquilo. E aí a pessoa vai fazer xixi demais, e aí vai perder muita água e vai sentir muita sede. Sede, boca seca, a pessoa bebe água e ainda fica com a boca seca. Isso é um sintoma, tá? Dores de cabeça, tontura, confusão mental, pode gerar até um coma, porque vai prejudicando o cérebro também, tá? Vai podendo gerar formigamento na boca, perda de membros, de dedos, de órgãos, de visão, dificuldade de cicatrização quando sai sangue. Tudo isso são sintomas. Visão embaçada, pontos, né, na visão na hora de conseguir tentar enxergar algo, dor de cabeça. Tudo isso entra como sintoma, tá? Então, são sintomas, tem que ir no médico, tem que buscar um jeito de saber o que está acontecendo. Ok, estamos no final, então vou deixar aberto se alguém tiver algum adendo, alguma pergunta, algo que gostaria de dizer. Eu sei que quando a gente fala de doença, muitas vezes passamos por situações de familiares, amigos, colegas que acabaram ou estando com a doença ou acabaram falecendo. Então, meus pêsames se alguém teve alguém na família ou amigo que veio, né, a falecer ou está com a doença. Que isso, Zoraide, que isso. Isso a gente começa a perceber como é importante entender mais sobre as doenças para saber o que fazer e evitar a doença ou fazer o tratamento um pouco mais efetivo, tá? Consegue sim, Zô, só dá pra você ir assistindo a aula e aí se você não conseguir mandar os exercícios no link por algum motivo, mas acho que você consegue sim, aí você vem conversar comigo que eu falo com o pedagógico, tá? Ela fez cirurgia. Se recuperando do Alzheimer, da aula de Alzheimer. Eu descobri uns 2 anos atrás, a Maria falou. Descobriu o que, Maria? Raquel, o Alzheimer. Na verdade, qualquer doença é ruim, né? Ninguém quer ficar doente, nenhuma doença é boa. Por isso que a gente tem que entender, buscar entender e não só temer as doenças para evitar elas o máximo possível e poder ajudar como cuidadores as pessoas que têm essas doenças, né? Diabetes? Poxa, Maria. Bom, tomar, né? Saber que agora que a diabetes, ao contrário do Alzheimer, o tratamento ele é muito efetivo.
Então, se a pessoa fazer um tratamento certinho, vai ter a vida normal. O Alzheimer não tem um tratamento bom assim. Então, seguir o tratamento certinho, lembrar que a tipo 2 tem chance de cura e sempre tentar, e mesmo quem não tem, também se cuidar, porque realmente são coisas complicadas, né? Sim. E no caso da diabetes, o tratamento ele é bem mais efetivo. Só que lembrar que vai ter muito de alimentação e exercício, né? Exercício físico. Bom, mais alguma dúvida, gente? Controle na alimentação. Sim, Maria. Alimentação, exercícios físicos leves a moderados. Esses são difíceis de aderir, né? Demora um pouquinho pra gente ter uma rotina, mas depois que pega a rotina fica um pouco mais fácil. Bom, se não ficou dúvidas, então vou finalizando. Lembrar de fazer o exercício de fixação. O vídeo vai ficar gravado. Assim que eu publicar, eu mando no grupo. Quem tá vendo pelo YouTube também lembrar de responder o exercício de fixação. Tá? E aí, não esquecer da próxima aula. E de se cuidarem bastante, né? Estamos tendo novas notícias em relação à vacina. Então, talvez nas próximas semanas a gente já tenha uma melhor perspectiva até de mais tranquilidade em relação à saúde, né? Então, vai dar tudo certo, estamos próximos a uma melhora. Se cuidem bastante, fiquem bem. Bom final da semana e de semana para vocês, tá? Beijinhos, beijinhos. Eu fico muito feliz pelos elogios. Estou com muitas saudades também e ansiosa para conhecer os alunos novos. Boa noite, professora. Obrigado pela aula. Foi bem aproveitável. Que bom, Lilian. Foi ótimo. Que bom que gostou. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. beijinho. Boa noite, Edson. Beijo. Beijinho. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, Raquel. Agora eu vou curtir minha... Boa noite. Vem dar boa noite pra todos. Boa noite, professora. Boa noite. E boa noite, Eli. Agora eu vou estar ansiosa esperando a chegada da minha netinha, que nasceu dia 20. Hoje ela chega do hospital. Que fofinhas, Raquel. Beijinho. Boa noite. Boa noite pro Marcos também. Se cuidem. Bom descanso, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Bye, gente. Beijinhos.